Olá, começando mais um RenovaCast. E hoje estou recebendo aqui nos nossos estúdios do Bunker da Liberdade, Alexandre França, meu amigo de séries, do Vale de São Patrício, de Goiânia, um cara que na verdade está rodando aí Goiás inteiro. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Alano, obrigado a todos do podcast. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, ser muito bem recebido, como sempre fui muito bem recebido pelo meu amigo. E, enfim, agradecido pela oportunidade. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, Alexandre. Eu sou natural de Séries, minha família é pioneira da cidade de Séries, sou psicopedagogo, especializado em neuropedagogia e também diretor do Raça. Nós estamos à frente da faculdade, lá na cidade de Séries, isso é muito bom. Temos aí uma gama de alunos bem diversificado e com trabalho de seriedade, compromisso, a gente tem rompendo muitas coisas. E também, Alexandre, não deixa estar vinculado com a política, né? E nesse momento que a gente vive, eu pergunto, primeiro no cenário nacional, como que você está vendo a eleição nesse ano 2022? Típico, atípico, o que tem de diferencial? Olha, eu acredito numa política limpa, numa política feita com seriedade. E hoje nós temos, são apenas resultados de processos eleitorais passados, de processos eleitorais com falta de respaldo a um candidato bom, a um candidato que de fato representava a quebra dessa bipolaridade. E o que aconteceu foi apenas a gente manter a bipolaridade na política, certo? E é retrato hoje em dia, tanto que você vê pessoas brigando por política, duas massas brigando por política, que são diferentes em alguns conceitos e muito parecidas com o outro, né? Quando a gente fala de petismo e bolsonarismo, né? Então, eu vejo como necessário e fundamental acreditarmos numa política que tenha o respeito ao cidadão, que acabe o tomar lá da cá. E isso a gente não está vendo, infelizmente, nesse ano, novamente, como eu falei, por um resultado mal feito de processos eleitorais que já vem se arrastando aí há bons anos. Eu também estou vendo essa eleição como um momento de desesperança. Eu não estou vendo as pessoas buscando candidatos diferentes, buscando aqueles que têm ideias para resolver os problemas. Mas estou vendo muita gente querendo votar com fígado, votando para tirar A, ou votando em B porque não gosta de A, votando em A porque não gosta de B, e assim por diante. O que a gente tem que entender é que existem candidatos com propostas sérias, com compromissos com o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado. E é por isso que eu estou aqui nessa posição como candidato, Alexandre, porque eu acredito que tem espaço para a gente construir um Congresso Nacional melhor do que o anterior, apesar das adversidades que são grandes. Eu concordo em gênero, número e grau. Você sabe, caminhamos junto em 2018 por acreditar nesse projeto, por acreditar nesse comprometimento político que, de fato, traga resultado para aqueles que mais precisam, que traga resultado só de não atrapalhar. O Estado não pode atrapalhar o investidor, o Estado não pode atrapalhar o empresário que quer fazer contratações, sabe? O Estado ele tem que ser enxuto, eficiente, focado no essencial, educação, saúde, segurança. E acredito assim, dessa forma, com os bons representantes como você, é importante termos bons representantes, consigamos, em determinado prazo, mudar essa realidade, para que não tenha monopólio, para que as pessoas não votem com o fígado, votem com inteligência, com harmonia, pensando num projeto de governo, pensando no país do futuro, pensando no Brasil para os meus filhos, né, para os meus netos. Pode até ser clichê isso, mas se a gente for ter uma perspectiva a longo prazo, não é, porque investimento em educação é a longo prazo, investimento em saúde de qualidade, saneamento também é a longo prazo. Então, por que não investirmos no nosso voto e colocarmos pessoas competentes para nos representar? Faltam estadistas, Alexandre. Faltam estadistas no nosso país. Um dos maiores males que o Fernando Henrique fez foi ter aprovado a famigerada reeleição. Todo político que entra faz política para 4 anos. Ele nunca vê o país, ou o estado, ou o próprio município por mais de 4, porque a preocupação é a reeleição. E com isso a gente fica restrito a políticas públicas de curto prazo. Porque a gente sabe que políticas educacionais bem feitas são de longo prazo. Políticas de saúde bem feitas e bem estruturadas são de médio e longo prazo. Você planta hoje para colher daqui 10, 15, 30 anos. Faltam essas pessoas na política.
que deixem a vaidade de lado e pensem no compromisso público, no governo servidor de estar deixando um legado melhor para os nossos descendentes. Nossa geração, Alexandre, está deixando um país pior do que recebeu dos nossos pais. E nisso que eu fico triste. Isso é verdade. Isso é verdade. Acontece culturalmente falando, acontece sobre o desenvolvimento da indústria. Você pega um país que crescia 7%, 5% ao ano na década antes do milênio, e hoje nós temos um crescimento pífio de praticamente 1/4 do PIB, de 1% do PIB. Então, assim, temos uma verdadeira tábua de negociação. Enquanto não sairmos da tábua de negociação, enquanto não entendermos que o voto é essencial para o nosso futuro, para a boa representatividade, a gente vai viver nesse marasmo. Mas é esse tipo de ação que estamos fazendo agora que pode, sim, contribuir para um futuro melhor, com candidatos com qualidade, e esse candidato que eu acredito, que eu tenho respeito e admiração, é você, Alano Queiroz. Muito obrigado, Alexandre. E eu quero saber, e na região, ali, em Ceres ou em toda a região do Vale de São Patrício, como que você está vendo a energia, a empolgação nessa campanha eleitoral? Você acha que ela está mais fria? Ela está mais quente? Como que as redes sociais você acha que mudou esse contexto da escolha no interior? Olha, Ceres é uma cidade atípica, falando eleitoralmente, né? Porque nós temos aí, desde a década de 90, nunca mais tivemos um deputado estadual. E Ceres tem quase 30 mil habitantes, pega Rialma, que tem um pouco menos do que isso, mas todas as cidades vizinhas, como Carmo do Rio Verde, Ipiranga, minha querida Nova Glória, onde temos a faculdade aí também, todas as cidades vizinhas se usam de algum serviço ou de alguma necessidade na cidade de Ceres, tendo em vista hospitais, tendo em vista faculdades, tendo em vista fóruns, né? Mas, então, assim, vivemos, inclusive, uma bipolaridade particular da cidade. Há 30 anos não temos representantes na Câmara, certo? Porque as pessoas não estão pensando no benefício para longo prazo, elas estão pensando no benefício a curto prazo. Mas podemos transformar essa realidade, podemos ter um projeto que abranja não somente o poder, mas, de fato, o governo bem feito, um governo bem representado, com ideias interessantes. Eu acredito que podemos mudar, sim, esse cenário. E eu tenho percorrido todo o estado de Goiás. E o que eu tenho visto, Alexandre, na última semana, é um esbanjamento de recurso público. Nessa eleição, foram jogados 5,9 bilhões de reais na campanha política. E caciques políticos ganharam 1 milhão, 2 milhões de reais para fazer campanha. Dinheiro meu, dinheiro seu, dos impostos, que poderiam estar, com certeza, tendo destinação muito melhor do que pagar santinho, do que pagar gasolina para político. Mas o dinheiro está esparramado principalmente pelo interior de Goiás. Na região, na cidade de Ceres, como que está isso? Tem candidatos milionários lá trabalhando? Tem candidatos com estruturas boçais trabalhando. E, assim, figurões extremamente conhecidos e na cara dura. Infelizmente, a gente vive isso, nesse voto cabresto, nesse voto de toma lá da cá. E, então, você... E são pessoas de Ceres ou pessoas que compraram lideranças em Ceres? Pessoas de fora que nunca sequer pisaram na cidade de Ceres, despejando de rios e rios de dinheiro para passar um processo eleitoral tranquilo, se elegerem e irem para o exterior e esquecer a cidade de Ceres, como tem esquecido há um bom tempo, salvo, que eu não sou hipócrita, salvo alguns deputados federais eleitos que apoiaram, que mandaram emenda e fizeram algumas benfeitorias, que, na verdade, é nada mais, nada menos do que o serviço. Deputados, governadores são servidores do povo. E se nós temos a plena consciência disso, temos também consciência de melhoria. O que eu tenho observado, pegando esse gancho, Alexandre, é que o que acontece hoje no nosso sistema federativo, ele é brincadeira. Ele sacaneia com os municípios, porque grande parte do recurso não fica no município, fica lá em Brasília. O prefeito fica com pouco recurso, com o pires na mão, o deputado vira um atravessador que vai lá no governo federal pegar recurso, oferece a cidade, mas chega para o prefeito e para os vereadores e fala, olha,
Eu trouxe recurso, você me deve favor. Exato. Mas que favor está devido se esse dinheiro já deveria ter ficado no município? Então eu falo, o verdadeiro deputado municipalista, Alexandre, é aquele que luta para que o dinheiro dos impostos já fiquem no município, para que o prefeito não tenha que ficar com o pires na mão, porque o recurso tem que ficar onde as dores acontecem. E as dores acontecem no próprio município. E é isso que a gente precisa mudar, e já existe através de um projeto de lei de mudança do Pacto Federativo, que o deputado Bruno Souza, através das assembleias legislativas de vários estados, aqui em Goiás não foi aprovada ainda, mas já foi aprovada em vários estados do Brasil, uma lei para mudar o Pacto Federativo. Ele não muda a questão tributária, só a questão de legislação, de competências para legislar. Mas isso já é o primeiro passo para depois a gente fazer uma reforma tributária que coloque mais recurso onde ele precisa ser utilizado, que é lá dentro do município. Você concorda com isso? Concordo totalmente. A gente não tem essa necessidade de termos um atravessador de recursos. Está aí o orçamento secreto, que é uma vergonha. Está aí o mensalão, que foi, infelizmente, uma piada nacional que eu acredito que algumas pessoas se esqueceram, né? Infelizmente. Mas não termos esses atravessadores, o dinheiro ficar no município, isso é valorização do voto, do cidadão, porque é o cidadão que precisa. Certo? E essa temática, eu espero que seja votado aqui em Goiás o quanto antes, Alano. Sim, já está na Assembleia Legislativa para ser pautado. Que o novo eleja deputados estaduais que a gente possa fazer isso e que você continue firme nesses ideais, porque tenho certeza, esses ideais representam a conduta daqueles que acreditam numa boa nação. Mas, voltando naquela questão da gastança, eu queria dar alguns dados. Dos 5,9 bilhões, estima-se que pelo menos 220 milhões vão ser gastos com candidatos aqui em Goiás. Você sabia que para acabar com toda a fila de cirurgias eletivas que a gente tem em Goiás, que são hoje mais de 20 mil pessoas aguardando cirurgias no SUS, com metade desse valor que está sendo gasto em campanha política, a gente zerava as filas do SUS? Será que esse não seria um dinheiro mais bem utilizado do que estar pagando essa campanha política desses deputados? É por isso que eu falo, você que está vendo esses banjamentos de recurso público, procure candidatos que abriram mão dos recursos do fundo eleitoral. E eu tenho orgulho de dizer, Alexandre, que não vou gastar nenhum centavo de dinheiro seu, pagador de imposto, na minha campanha política. Todos os recursos vêm do meu bolso ou de pessoas que acreditam no projeto e doaram como pessoa física. É assim a política moderna, é assim que acontece em vários locais do mundo. Aqui a gente tem uma campanha política, é bom que as pessoas saibam, que custa mais do que a campanha política americana. Então, nós somos um país muitas vezes mais pobre do que os Estados Unidos e gastamos quase 5 vezes mais na campanha eleitoral brasileira do que na campanha americana. É uma vergonha. Exatamente, é uma vergonha. O fundo eleitoral em si é uma vergonha. E entrando em linha do que você comentou, trabalhar com a política dessa maneira é trabalhar com a política limpa, é trabalhar com a política séria, é trabalhar com a política que você não vai ser responsável por eleger gente que não presta, de partido contraditório àquilo que você acredita. Então, o fundo eleitoral, infelizmente, tinha sido... Teve um período que terminou, né? Sim. Tinha sido cortado e voltou com unhas e dentes para abocanhar um dinheiro público, que é um dinheiro meu e seu, pagador de imposto. Porque é bom deixar bem claro que o horário eleitoral gratuito não é gratuito. Não tem nada de gratuito. Ele é gratuito para os candidatos que não pagam. Mas, na verdade, o governo, tá certo, desembolsa por aquele período para as emissoras que lucram cedendo aquele espaço. Então, de gratuito, ele não tem nada. Uma outra coisa que eu gostaria de estar abordando, Alexandre, que eu acho importante, é na área de educação, uma área que você domina. A gente está gerando no país hoje, tá certo? Uma geração de pessoas que não saem do básico. E são dados do IDEB, que matemática, por exemplo, os egressos do segundo grau, ou o ensino médio, falado agora, só 8% aqui no Brasil atingem plenamente o que se é necessário em matemática. É um número muito baixo. Como que a gente pode mudar isso? Olha, trabalho de formiguinha, né? Trabalho que acolhe, trabalho afetivo. Eu acredito numa educação bem valorizada. Eu acredito em projetos e propostas na área educacional que, além de corroborar com a valorização do servidor, bem feito,
servidor que gere resultados, colaborar com a valorização do aluno que está lá, e muitas vezes esse aluno não tem nem refeição em casa, gente. Trabalhar com educação é trabalhar com política social, é trabalhar com política pública. Nós temos que ter uma plena consciência de realidade, aonde, para a melhoria da educação, precisamos também de uma política efetiva na área que acolha, que tenha afeto em relação aos alunos, e que principalmente gere resultado. É muito ruim você investir dinheiro, injetar dinheiro e o resultado não crescer, como que tem acontecido no país. Pode-se dizer que o investimento na área educacional é pequeno comparado ao ideal, mas esse dinheiro ele tem sido investido em uma escala. E, curiosamente, nós tivemos dados tão negativos, mesmo com investimento maior do que há 4 anos atrás. E quando chega na universidade, às vezes, os professores já da faculdade têm que voltar um pouco para suprir deficiências do próprio aluno que ingressou na faculdade, mas sem alguns conceitos básicos. Isso realmente está acontecendo? Isso, com certeza, está acontecendo. Eu sou diretor de faculdade, tenho alguns polos esparramados do estado de Goiás e falo com propriedade, Alano. Isso tem acontecido e é angustiante, não vou dizer vergonhoso, é angustiante você ter pessoas formadas com diploma que não conseguem ter uma boa interpretação textual, que não conseguem ter e vislumbrar uma diferença entre o SS e o C cedilha, sabe? Que muitas vezes acha que entrando na faculdade ele terá seu diploma só porque você tem que estudar. Existem ainda faculdades sérias nesse país, certo? Então, assim, política social voltada para a área da educação, voltada para a área efetiva da valorização completa, de uma valorização que dê resultado, que gere números positivos e que não seja apenas engavetado de papel, isso sim pode representar a mudança. O Brasil tem condições de, em 15 anos, longo prazo, quando se fala em educação é longo prazo, não tem como se alfabetizar uma criança de 6 anos em 6 meses. Mas temos condições efetivas de sermos modernidade na educação. Temos tudo, o aparato inteiro, nós temos uma boa rede de comunicação, nós temos um povo trabalhador e humilde que corre atrás dos seus objetivos. O que falta é a efetivação de uma educação que acolha, e não somente passe por passar, e não somente se invista e não tenha resultado. E conte com o novo para que a gente possa investir bastante na educação básica, no ensino profissionalizante, em cursos técnicos, em cursos de futuro. A gente precisa também estar observando essa mudança do mercado de trabalho e quais competências a gente tem que trabalhar as pessoas para que consigam um bom emprego. Eu vejo muita gente reclamando de desemprego, Alexandre, e vejo muito outro lado de pessoas reclamando que não há pessoas qualificadas para assumirem algumas vagas. Exato. Em várias áreas. A gente precisa fazer uma ponte entre esses dois elos, exato, porque só assim a gente vai conseguir dar uma melhor condição, porque o pai de família, ele quer trabalhar, ter o seu salário com dignidade, saber, opa, eu estudei, valeu a pena, hoje eu tenho meu emprego garantido, eu tenho minha função, eu tenho orgulho disso. A gente precisa juntar esses elos, né? Exato. E outra coisa, trabalhar uma educação efetiva e com qualidade para que seja por curso técnico, curso superior ou pós-graduação, nós consigamos atingir a busca pelo trabalho, que a oferta atenda a demanda. Até porque eu sou adepto da ideia que o melhor projeto social é o emprego. Nisso a gente concorda plenamente. E é por isso que você falou, pô, bateu pesado no Ciro. Mas é porque ele fez uma proposta de pagar R$1.000 para 35 milhões de famílias, o que dá 100 milhões de pessoas assistidas dessa família. Ou seja, a gente teria metade do país sem trabalhar. Esse projeto... O que não é esse o Brasil que eu quero. Eu quero Exato. Um país que gere oportunidade, gere renda, que as pessoas falam, poxa, eu estou progredindo, eu estou ganhando mais, eu melhorei minha função, melhorei meu salário. É isso que a gente quer ver, é isso que gera renda, gera riqueza, gera o comércio, aumenta o PIB. A gente não vai mais crescer o nosso PIB, Alexandre, através de crescimento demográfico. A gente já está com uma expectativa de taxa de nascidos por pessoa que a gente só vai manter. A gente precisa de 2 pessoas para fazer um filho, né? A nossa taxa hoje é 2, pouquinho, a gente não está crescendo mais por questão demográfica. Então, para a gente crescer o PIB atual, a gente precisa crescer em produtividade. E, para isso, educação. Exato. Isso aí. Foi bom recebê-lo aqui, Alexandre. Infelizmente, já deu tempo, temos que terminar.
mas muito interessante. Depois eu quero te chamar de novo para a gente falar coisas específicas, um tema específico só de educação, porque esse tema fascina. Maravilha. E você fala com muita propriedade. Maravilha, muito obrigado. Eu fico feliz pelas palavras, muito agradecido. Alano é um sujeito que eu tenho total apreço, total carinho. E pessoal de Ceres, Vale do São Patrício, pessoal de Goiás, nós temos a oportunidade, de fato, de eleger um representante que vá valorizar o nosso voto, que a gente não vai sentir vergonha de ter votado, que a gente não vá se arrepender de ter votado. Isso é importante. Temos a oportunidade de renovar e ter o Alano representando Goiás com a efetivação da democracia, com investimento em projeto que vale a pena ser discutido. Não é projeto que vai institular o dia Dia da Ararinha Azul. Dia da música, não sei do quê. Pelo amor de Deus. Com certeza é contra a criação de impostos, é a favor da liberação da economia de forma inteligente. Não pode se entregar a empresas públicas por preço de banana. Abrir a economia de forma inteligente. Isso é muito importante. Acredito nos ideais do Alano. Agradeço novamente pela oportunidade do podcast. Estamos juntos. E para isso a gente precisa votar como Alexandre, nessa eleição agora, deputado federal? 3010, Alano Queiroz, para mudar a história do eleitor que acredita nele. Conto com você, com seu voto. E para compartilhar esse vídeo, assistir, gravar, tá certo? Aperta aí o sininho para a gente receber todos os nossos novos vídeos. Você está entrando aí no seu celular, tá certo? Até mais, Alexandre. Um prazer estar com vocês. O fim do nosso RenovaCast.